Bom dia, amados amigos. Dia 4 de maio de 2022, quarta-feira. Eu sou o Nelson, falando da Zona Leste de São Paulo. Estamos aqui mais uma vez, mais um dia, para somente agradecer a Deus, nosso Pai Criador, por mais essa oportunidade de estar aqui e poder transmitir doces pensamentos. Quero agradecer também a presença amiga do Divino Mestre Jesus e agradecer aos amigos espirituais que nos orientam no nosso dia a dia, ofertando-nos o melhor caminho, a melhor direção e os melhores amigos para podermos transmitir o tempo todo um pouco de amor, um pouco de compreensão aos nossos amigos. Desculpe. Estamos aqui para transmitir doces pensamentos e dando continuidade à leitura do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Começamos ontem a leitura com a visita de uma pessoa que queria conhecer um pouco do Espiritismo e pediu de poder assistir algumas das reuniões. E Allan Kardec estava dando as explicações para ele. Paramos nesta pergunta. Visitante, voltemos, por favor, às mesas que se movem e falam. Não será possível que elas sejam preparadas com algum artifício? Allan Kardec. É sempre a mesma questão de boa-fé, a que já respondi. Quando a fraude foi provada, eu vou lá reconhecerei. Se descobrirdes fatos demonstrados, embuste, charlatanismo, especulação ou abuso de confiança, fustigai-os, e eu desde já vos declaro que não irei defendê-los, porque o espiritismo sério é o primeiro a repudiá-lo, e quem assinalar tais abusos o auxilia no trabalho de preveni-los e lhe presta importante serviço. Porém, generalizar essas acusações, lançar sobre elevado número de pessoas honradas a reprovação que só cabe a alguns indivíduos isolados, é um abuso de outro gênero, porque é uma calúnia. Admitindo, como disseste, que as mesas estivessem preparadas, era preciso que o mecanismo empregado fosse bem engenhoso para fazê-las produzir movimentos e sons tão variados. Ora, como não é ainda conhecido o nome do hábil artista que os fabrica, entretanto, ele deveria gozar de grande celebridade, visto que seus aparelhos estão espalhados pelas 5 partes do mundo. Devemos também convir que o seu processo é assaz delicado e sutil para poder adaptar-se à primeira mesa que se apresenta, sem deixar sinal exterior algum que o denuncie. Como é que desde Tertuliano, que se tratava de mesas giratórias e falantes, até o presente, ninguém conseguiu ver e descrever tal mecanismo? Visitante, eis o que vos ilude. Um célebre cirurgião reconheceu que certas pessoas podem, pela contração de um músculo da perna,
produzir um ruído semelhante ao que atribuis à mesa, donde concluiu que os médiuns se divertem à custa da credulidade dos assistentes. Allan Kardec. Se é um estalido do músculo, não é então a mesa que está preparada. Uma vez que cada qual explica o seu modo, essa pretendida fraude fica reconhecido que a verdadeira causa não lhe é sabida. Respeito a ciência desse sábio cirurgião e somente acho que se apresentam algumas dificuldades na aplicação. As mesas falantes da teoria indicada. A primeira é que é singular que essa faculdade, até o presente excepcional, é olhada como um caso patológico. Se tenha tornado comum. A segunda é que é preciso ter-se robustíssima vontade de mistificar para fazer estalar um músculo durante 2 ou 3 horas consecutivas, quando disso não resulte a quem assim procede, senão fadiga e dor. A terceira, que eu não compreendo bem como pode esse músculo responder pelas portas e paredes em que as pancadas se fazem ouvir. A quarta, finalmente, que é necessário dar-se a esse músculo estalador uma propriedade bem maravilhosa, para que ele possa mover uma mesa, uma pesada mesa, levantá-la, abri-la, fechá-la, conservá-la suspensa, sem ponto de apoio e, finalmente, fazê-la despedaçar-se ao cair. Ninguém, por certo, desconfiava que esse músculo possuísse tanta virtude. Revista Espírita, de junho de 1859, página 141. Le Muscle Craqueur. O célebre cirurgião de que falais teria estudado o fenômeno da tipologia sobre os indivíduos que os produzem? Não. Ele observou um efeito fisiológico anormal, em alguns indivíduos que nunca se ocuparam de mesas batedoras. E notando certa analogia entre esse efeito, é o que essas mesas produzem, sem mais amplo exame concluiu, com toda a autoridade que sua ciência, que todos os que concorrem para que as mesas falem, devem ter a propriedade de fazer estalar um músculo curto perôneo, e não são mais que embusteiros, sejam eles príncipes ou artífices, recebam ou não um pagamento. Estudou ele, ao menos, o fenômeno da tipologia em todas as suas fases? Verificou por meio desse estalido muscular se podia produzir todos os efeitos tipológicos? Não, porque do contrário ele ficaria convencido da insuficiência do seu processo. Apesar disso, julgou-se no caso de proclamar a sua descoberta em pleno instituto. Não será esse juízo assaz comprometedor para um sábio? Quem pensa hoje nessa opinião? Confesso-vos que se me tivesse de sujeitar a uma operação cirúrgica, hesitaria muito em confiar-me a esse médico, porque recearia que ele não julgasse o meu mal com mais perspicácia. Já que esse juízo é uma das autoridades em que pareceis querer apoiar-vos para esmagar o espiritismo, fico completamente inteirado da força dos outros argumentos que quereis validar, a menos que os não vades beber em fontes mais autênticas. Visitante. Entretanto, bem vedes que já passou a moda das mesas girantes, que durante certo tempo fizeram furor. Hoje já ninguém se ocupa com elas. Por que se dá isso quando é uma coisa séria?
Allan Kardec. Porque das mesas girantes saiu uma coisa ainda mais séria, uma ciência completa, uma perfeita doutrina filosófica do máximo interesse para os homens que refletem. Quando esses nada mais tiverem a aprender no giro das mesas, não mais com elas se ocuparam. Para as pessoas fúteis que nada querem aprofundar, esse fenômeno era um passatempo, um divertimento que abandonaram quando deles se aborreceram. São pessoas com as quais a ciência não conta. O período de curiosidade teve seu tempo. Sucedeu-lhe o da observação. O espiritismo entrou, então, no domínio da gente séria, que não o tomam como objeto de divertimento, mas sim como meio de instruir-se. Porém, essas pessoas que o consideram como coisa grave não se prestam a qualquer experiência de curiosidade, e ainda menos a satisfazer daqueles que se apresentam com pensamento hostis. Como não brincam, não se prestam a servir de brinquedos para os outros. Eu pertenço a esse número. Visitante. No entanto, somente a experiência pode convencer-me, mesmo aquele que em começo seja movido pela curiosidade. Só não trabalhais na presença de pessoas convictas. Deixai que vos diga, ensinais a quem já sabe. Allan Kardec. Uma coisa é estar convencido, é outra estar disposto a convencer-se. É desta última classe que me dirijo, e não aos que julgam humilhação vir escutar o que eles chamam ilusão. Com esses, eu não me ocupo absolutamente. Quanto aos que manifestam sincero desejo de esclarecer-se, o melhor modo que tem para prová-lo é mostrar perseverança. São reconhecidos por outros sinais que não apenas o desejo de ver uma ou duas experiências, eles querem trabalhar seriamente. A convicção só se adquire com o tempo, por meio de uma série de observações feita com o cuidado todo particular. Os fenômenos espíritas diferem essencialmente dos da ciência exata. Não se produzem à vontade. É preciso que os colhamos de passagem, observando muito e por muito tempo que se descobre uma porção de provas que escapam à primeira vista. Sobretudo, quando não se está familiarizado com as condições em que se pode encontrá-las, e ainda mais quando se vem com o espírito prevenido. As provas abundam para o observador assíduo e refletido. Uma palavra, um fato aparentemente significante, é para ele um raio de luz, uma confirmação, ao passo que tais fatos não têm sentido para quem os observa superficialmente ou por simples curiosidade. Eis porque não me presto a fazer experiência sem resultado provável. Visitante. Enfim, tudo deve ter começo. O aprendiz que nada sabe, que nada viu, ainda mais que deseja esclarecer-se, como poderá fazê-lo quando não lhe facultais os meios para isso? Allan Kardec. Eu faço grande distinção entre o incrédulo por ignorância e o incrédulo por sistema. Quando descubro alguém com disposições favoráveis, nada me custa esclarecê-lo. Há, porém, pessoas em quem a vontade de instruir-se não é senão aparente. Como estas, perde-se o tempo, porque se elas não encontram logo o que parecem buscar, é que talvez as incomodasse, se aparecesse um pouco que vem. O pouco que vem não é suficiente para lhe destruir as prevenções. Julgam mal os resultados obtidos e os transformam em objeto de zombaria, pelo que não há utilidade em lhes fornecer.
A quem deseja instruir-se, direi: não se pode fazer um curso de espiritismo experimental como se faz de física ou de química. Atento que nunca se é senhor de produzir os fenômenos espíritas à vontade, e que as inteligências desse agente fazem muitas vezes frustrarem-se todas as nossas previsões. Aquele que acidentalmente podereis ver, não apresentando nexo algum, nem ligação necessária, seriam pouco inteligíveis para vós. Instruí-vos primeiramente pela teoria. Lede e meditai as obras que tratam dessa ciência. Nelas aprenderei os princípios, encontrarei a descrição de todos os fenômenos. Compreendereis a possibilidade dele pela aplicação que ela vos darão e pela narrativa do grande número de fatos espontâneos de que pudesse ser testemunha, sem os compreender, mas que vos voltarão à memória. Vós vos fortificareis contra todas as dificuldades que possam surgir e formareis desse modo uma primeira convicção moral. Então, quando se vos apresentar a ocasião de observar ou operar pessoalmente, compreendereis qualquer que seja a ordem em que os fatos se mostrem, porque nada vereis de estranho. Eis, meu caro Senhor, o que aconselho a todos que dizem querer instruir-se, e pela resposta que dão, é fácil ver-se se neles há alguma coisa mais que curiosidade. Muito obrigado, amados amigos, pela sua paciência, pela sua visualização e pelos seus comentários. Quero dizer que seus comentários são muito bem-vindos, pois através deles reduzimos ou acrescentamos algo mais a esse nosso pequeno trabalho. Fiquem com Deus, amados amigos, e que Deus, com sua infinita bondade, nos mantenha na sua paz. O segundo diálogo, o cético, vamos deixar por uma próxima oportunidade. Até lá, se Deus assim o permitir. Muito obrigado a todos.